Os capítulos 24 e 25 do Evangelho de Mateus são proféticos. Isso significa que eles não farão muito sentido para você, se ainda não tiver crido em Jesus como seu Salvador. A profecia bíblica não foi dada para a curiosidade humana, e embora ela fale dos eventos desse mundo, seu principal tema é Jesus. Apocalipse 19:10 diz: o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Mateus 24 começa com Jesus saindo do templo de Jerusalém, pela última vez. Nunca mais ele iria colocar os pés ali. Enquanto os discípulos tentam chamar sua atenção para a beleza da construção do templo, Jesus deixa claro uma coisa: não ficará nela pedra sobre pedra que não seja derrubada. Para entender este capítulo, é preciso ter em mente que Jesus está falando aos seus discípulos, que são judeus, vivem sobre a lei dada por intermédio de Moisés e estão raciocinando dentro do contexto cultural e religioso de Israel, não da igreja, que só viria a existir mais tarde. Por isso, quando eles perguntam quando acontecerão estas coisas, estão se referindo à destruição do templo. E ao perguntarem qual será o sinal da tua vinda, estão falando da vinda de Jesus como Messias para estabelecer o seu reino em Israel. E a pergunta sobre o fim dos tempos não está se referindo ao fim do mundo, mas ao fim de uma era, daquele estado de coisas que precedia o estabelecimento do reino. Historicamente, a igreja é uma espécie de parênteses profético que foi aberto com a rejeição momentânea de Israel. E por isso, a profecia bíblica deve ser vista como uma linha contínua do tempo, que sofre uma interrupção que já dura 2000 anos. E depois é retomada 7 anos antes da vinda de Jesus, para reinar sobre Israel. Este capítulo fala destes 7 anos, e os discípulos aqui, por serem judeus, são tratados como se eles próprios fossem participar desse período, que para nós ainda é futuro. No capítulo 9 do livro do profeta Daniel, aprendemos que após a morte do Messias, haveria um período de 7 anos, na metade da qual o anticristo entraria em ação. A primeira metade destes 7 anos, chamado de tribulação, é apresentada nesse capítulo como o início das dores. A segunda metade chama de grande tribulação, é um período de sofrimento jamais visto. Jesus não responde diretamente à primeira pergunta, sobre quando o templo seria destruído, mas sabemos que no ano 70 o exército romano incendiou o templo, que era construído de pedra e revestida de madeira e ouro laminado. O fogo derreteu o ouro que escorreu por entre as pedras da parede, não deixando alternativa aos invasores, senão desmontando o templo pedra por pedra, para raspar todo o ouro. Esta profecia já se cumpriu, não ficou pedra sobre pedra. Aponte agora o seu telescópio para um tempo ainda futuro, quando os judeus voltarão ao palco das atenções de Deus e o relógio profético voltará a bater, após o intervalo que é o atual tempo da igreja, a qual não é tratada diretamente na profecia. E é disso que falaremos nos próximos capítulos.